vocês o trabalho intitulado O Uso do Sal como Estimulante para a Reprodução de Matrinchã, Bricon Amazônicos. Sou orientado pelo professor doutor Wallace Luiz Pachiúva Duncan e co-orientado pela professora doutora Thaís Bilalba Carvalho. Faço parte do programa de pós-graduação em Ciência Animal e Recurso Pesqueiro, tá bem? Primeiramente, o que é a piscicultura? A piscicultura nada mais é do que a criação de peixes, né, num ambiente confinado, buscando principalmente a maximização da produção. E para isso, ela traz informações do ambiente natural, tanto ali das qualidades físico e químicas da água, também sobre a biologia da espécie. E para buscar essa maximização da produção, buscam uma melhor densidade, melhor quantidade de organismo por um volume, visando sempre os parâmetros físicos e químicos da água, para o melhor bem-estar ali dos animais. E de todas essas etapas de reprodução, tanto de produção, tanto a reprodução como a larvicultura, como a recria, como a engorda, estão presentes agentes estressores, tanto a interação do homem, quanto a qualidade física e química da água, né? Todos esses são considerados agentes estressores. E dentro da reprodução é onde tem que se ter maior cuidado com isso. Por quê? Porque nela você vai ter um animal durante um maior tempo de criação, é necessário uma melhor oferta nutricional para os animais, para poder ter a formação dos ovócitos, dos espermas, dos machos. E também, para as espécies daqui, existe são animais reofílicos. Eles têm um período de reprodução, são animais que necessitam de migração no ambiente natural, tá? E num ambiente confinado, eles não têm essa disponibilidade. Falando nisso, caracterizando o ambiente natural durante esse período reprodutivo e o ambiente de produção, no ambiente natural existe o quê? As migrações, que ocorrem principalmente no período das chuvas, onde ocorre maior carreamento de sedimentos, tá? E no ambiente de produção, como eu não tenho migrações, porque o animal está confinado. E no período chuvoso existe a lixiviação, então a presença de chuva ali em torno dos viveiros faz com que haja maior aporte de sedimentos também. Podendo ser esse um dos starts ali para o período reprodutivo. O período reprodutivo em si, ele já acarreta gasto energético. Por quê? Porque o animal está demandando mais energia, ele está mudando a sua fisiologia para se preparar para essa nova etapa. Então, é considerado um estresse fisiológico. Tá? Falando em estresse, existem respostas para esses tipos de estresse. Existe aqui no eixo de baixo, deixa eu só... aqui nesse eixo de baixo, vocês têm o passar do tempo, e as respostas ao estresse. As respostas primárias são as primeiras respostas, que é a melhora das funções imunes, na presença do agente estressor, e o aumento de níveis de hormônios, ali caracterizado pelas catecolaminas, pelo cortisol. Nas respostas secundárias, nós temos mudanças metabólicas, que já parte a princípio ali por conta do aumento dos hormônios, alterações no sistema imune e distúrbios osmorregulatórios. Tá? E na resposta terciária, a gente já tem uma mudança em todo o organismo. As funções imunes que antes estavam tendo alterações, elas já são prejudicadas. Com isso, existe a queda da resistência a doenças e alterações comportamentais. E dependendo do tipo do estresse e o tempo que o estresse continuar, pode ocorrer até a mortalidade. Com isso, eu falei a princípio que no estresse primário, na resposta primária do estresse, existe a liberação de cortisol. E o que o cortisol faz? O cortisol, quando ele é disponibilizado, secretado ali no sangue, ele causa aumento dos substratos energéticos. Um dos principais é a glicose. Para quê?
Durante situações estressoras, o animal necessita de maior energia para a produção, principalmente de eritrócitos, para o maior aporte de oxigênio. Então, por isso que é para a produção e também para a maior mobilização de eritrócitos. Além disso, o cortisol, ele atua principalmente no aumento dos trocadores iônicos, tá? Um deles citados aqui é a sódio-potássio ATPase. Falando em sódio-potássio ATPase, estou falando aqui de trocadores iônicos, como funciona a osmorregulação em teleósteos de água doce? Primeiramente, aqui vocês veem o sangue dos peixes, que ele tem maior concentrações de íons do que fora. Então, ele é caracterizado como um animal hiperosmótico. O ambiente de água doce é um ambiente hipoosmótico para ele. Com isso, o que acontece? O peixe, o animal, ele tende a ganhar água por osmose, tá? E a perder íons. E essas bombas, sódio-potássio ATPase que eu citei lá em cima, que é uma delas, o que ela faz? Ela pega esses íons que estão fora e aproveita, ela joga fora. Aqui, no caso, tem amônia, tem prótons. Da mesma forma que pega cloro, ela joga fora o bicarbonato, tá? Carbonatos. E o cortisol, ele atua principalmente aqui. Durante o estresse, aumentos do cortisol, o animal acaba precisando de maior quantidade de íons e acaba perdendo também íons. Com isso, ele atuando aqui, ele atua como uma força motriz nesses trocadores que ficam numa célula chamada célula cloreto, fazendo com que haja maior aporte aqui desses íons. E o uso do sal na piscicultura, ele faz com que haja o quê? Ele procura aumentar o gradiente no meio externo, tá? Fazendo com que o animal não necessite de tanta energia aqui nos trocadores iônicos e mantenha o seu gradiente interno. Além disso, o que o sal faz? Ele auxilia aqui na produção de muco, que acaba virando uma barreira para com que haja menor perda de íons, tá? E o sal, ele já é um produto usado amplamente aí na piscicultura. Ele é utilizado também como tratamentos, como banhos salinos de recuperação, entendeu? Que é um trabalho que eu trago para vocês da utilização do sal para reduzir níveis de cortisol após o transporte de matrinchãs, tá? No eixo X aqui, ó, aqui é o período inicial, o período de depuração ali do animal, e após o transporte. Nessa primeira barra, né, aqui nesse eixo Y, nós temos cortisol, tá? Nanogramas por ml. Nessa primeira barra, aqui eu tenho 0 gramas de sal por litro, 1 grama de sal por litro, 3 gramas de sal por litro, na verdade, 1, 3 e 6 gramas. O que pode se observar? Comparado com os outros, tanto 3 quanto 6 mostrou que não houve alteração nos níveis de cortisol plasmático, tá? Comparado com o antes e o depois. Além disso, esse trabalho aqui ele mostra que o sal ele ajuda a diminuir a atividade da NKA, que é o sódio-potássio ATPase. Nesse eixo aqui, no eixo X, aqui está a salinidade, em gramas de sal por litro, 0, 2 e 4 gramas de sal por litro. Aqui eu tenho a atividade da sódio-potássio ATPase, com a utilização da albaína como inibidor da sódio-potássio ATPase, tá? Em minimols por ADP de grama de proteína, tá? E o que aqui é o vanadato como o inibidor da sódio-potássio ATPase. O que dá para observar? Que quanto mais eu aumento a salinidade, existe uma redução
na atividade desses trocadores iônicos. Esse outro trabalho ele traz o sal como estimulador do neurohormônio arginina vasotocina. Primeiramente, a arginina vasotocina, ela, como eu falei antes, ela é um neurohormônio, ela é produzido no hipotálamo e armazenado aqui em neurônios, produzido em neurônios neurosecretores. Ele é armazenado aqui e também ele pode ser secretado tanto no sangue, atuando aqui no rim, nas brânquias e no trato gastrointestinal. Isso aqui, ele atua principalmente, falando dessa forma, na osmorregulação do animal. Além disso, esse neurohormônio ele tem umas outras, outras funções. Ele é análogo à arginina vasopressina, que é encontrado nos mamíferos. Tanto um quanto o outro tem 9 aminoácidos na sua cadeia, a diferenciação está ali a diferença entre eles está ali no terceiro aminoácido. O da arginina vasotocina fica ali se eu não estou enganado, é a isoleucina, e o da vasopressina é a fenilanina. E esse trabalho, o que ele mostra? Que no passar do tempo, aqui tem 4, 8 e 24 horas no eixo X, e no plasma, aqui mostra o plasma, o AVT, o nível de AVT no plasma, que para essa espécie, o que eles fizeram? Eles aplicaram desculpa. O que eles fizeram? Eles pegaram animais de condições de água doce e passaram eles para condição de água doce. É considerado essa primeira barra aqui, ó, as listradas. E quando retiraram o animal da água doce e colocaram na água salgada, com o passar do tempo, os níveis de arginina vasotocina, eles aumentaram, demonstrando que ele trabalha principalmente aqui nessa osmorregulação. Além disso, o AVT, ele atua como estimulador da reprodução. Nesse trabalho, com aplicações de Alvaprim, que ele é um produto utilizado ali para induzir a reprodução, foi constatado que injeções de Alvaprim nessa espécie mostrou aumento de arginina vasotocina aqui, tanto no cérebro quanto no ovário, tá? E o Alvaprim, ele induziu a produção do hormônio nucleilizante, que induziu como é que eu posso chamar? A produção do hormônio, de um dos hormônios que é considerado hormônio indutor da maturação, que é esse 17,20 beta-DP. E a vasotocina no ovário, ela também induziu a produção desse hormônio. Tudo isso auxiliou na indução da quebra da vesícula germinativa e também na ovulação. O AVT também estimula o comportamento reprodutivo. Nesse caso aqui, para essa espécie, Morene americana, ele demonstrou efeito no atendimento, no comportamento de corte, ou conhecido também como comportamento de atendimento. O que é esse comportamento? Os machos, eles nadam próximos à fêmea, até em torno de aproximadamente 30 centímetros, e ficam dando investidas no abdômen da fêmea. No eixo X, vocês veem o tratamento, que é a aplicação de solução salina, de 0,02 micrograma de AVT e 0,2 micrograma de AVT. O que foi observado? Essas injeções que foi aplicada nesses animais foram feitas intracérebro ventricular. O que foi? Nessas barras escuras aqui, eu tenho 15, após 15 minutos, foi feito quando começou ali a observação por filmagem,
em 15 minutos e após 65 minutos, que é essa barra branca. O que aconteceu? Na presença do AVT, houve maior o comportamento de atendimento. Tudo bem? O que dá para montar uma lógica aqui? Na presença do sal, existe a produção de AVT. E na presença do AVT, existe o aumento do comportamento reprodutivo. Então, todos estão interligados. E eu trago para vocês a nossa espécie, que é a Bricon amazônicos, que é uma espécie de alto interesse comercial, uma carne de alta qualidade, tá? Boa taxa de crescimento, ela aceita bem a ração artificial, uma espécie onívora, e ela é uma espécie reofílica, uma espécie que necessita de migração e que no ambiente de cultivo ela necessita de indução ali para completar o seu período reprodutivo. Além disso, um dos pontos negativos dessa espécie é, justamente por ser uma espécie reofílica, existe uma menor demanda, menor produção ali dela durante o ano, acarretando um maior preço e também o canibalismo que acarreta essa espécie durante toda a sua produção, tá? Por isso, ela é a segunda espécie mais produzida, perdendo apenas para o tambaqui, por conta da sua sazonalidade e seu canibalismo. O canibalismo dessa espécie chega até 95% da produção é perdida por conta disso, quando não se tem um acompanhamento. Logo, tem um alto preço das larvas e juvenis dessa espécie, e ela se reproduz no período chuvoso, que é onde ocorre maior aporte iônico, maior chuva, maior quantidade de sedimentos, tá? Logo, nós trazemos a proposta que é o sal como redutor do estresse, indutor e potencializador da reprodução. Com licença, O objetivo geral do nosso trabalho é avaliar a influência do sal na água no sucesso reprodutivo do matrinchã. Os específicos, os nossos objetivos específicos, ele vai ser dividido em 2 experimentos. O primeiro objetivo específico, ele é justamente para a gente ter a noção dessa quantidade de sal a ser utilizado para o segundo experimento, que é mensurar a concentração letal de sal para juvenis de matrinchã. O segundo é descrever o comportamento reprodutivo da matrinchã, quantificar o comportamento reprodutivo da matrinchã em relação à adição de sal na água, avaliar o cortisol e os parâmetros de estresse secundários em matriz de matrinchã em relação à salinidade, avaliar se o uso de sal na água aumenta as taxas de fertilização de eclosão para a matrinchã, e mensurar os níveis de arginina vasotocina em matrizes de matrinchã em relação à adição de sal na água. E avaliar se o uso de sal na água aumenta as taxas de fertilização e de eclosão para o matrinchã. Como hipóteses alternativas, nós temos que a adição de sal aumentará a exibição do comportamento reprodutivo, o aumento da salinidade reduzirá os níveis de cortisol plasmático e os indicadores de estresse secundário durante o período de reprodução, o aumento da salinidade aumentará os níveis de arginina vasotocina, que é o AVT, durante a reprodução, e as reproduções decorrentes da manipulação de sal na água apresentarão maiores taxas de fertilização e de eclosão. Como primeiro experimento, nós temos a avaliação da concentração letal de sal na água, a CL50 96 horas, para juvenis de matrinchã. Esse primeiro experimento, ele ocorreu na Estação de Aquicultura da Fazenda Experimental da Universidade Federal do Amazonas, a FAESP. Os juvenis utilizados nesse experimento foram alimentados com ração de 28% de proteína bruta. Eles foram isolados em caixas d'água de 250 litros, um animal por caixa d'água, por conta da agressividade da espécie, tá? Não foram alimentados durante a aclimatação, que foi durante 24 horas após o período que os animais foram retirados dos viveiros e levados para lá. Essas 24 horas foi justamente para avaliar se o animal sofreu alguma injúria. Caso tivesse acontecido isso, teria feito a troca do animal. E também não foi alimentado durante o experimento, tá?
As concentrações utilizadas para esse experimento são 5, que é 0 gramas de sal por litro, 6, 10, 14 e 15 gramas de sal por litro, sendo feitas 6 réplicas. A princípio, começamos com um sistema semistático, no qual seria necessário a troca de água de 1/4 de água, caso houvesse o aumento dos níveis de amônia. Não houve aumento do nível de amônia durante os 5 dias. Foi monitorado as características físicas e químicas da água, como oxigênio dissolvido, condutividade, temperatura e pH. O monitoramento da salinidade com o uso de multiparâmetro, tá? E a mortalidade ela deve ser quantificada em 6, 12, 24, 48, 72 e 96 horas. Para os animais que ficaram vivos nesse experimento, foi feita a coleta de sangue, coleta sanguínea, tá? Para essa coleta sanguínea, feito o quê? A contagem dos eritrócitos, que é o RBC, que é feita aqui nessa câmara de Neubauer, para ter a quantificação, digamos que total da quantidade de eritrócitos. O hematócrito, que é a porcentagem de células vermelhas presente ali no sangue. A hemoglobina, tá? O volume corpuscular médio, que nada mais é do que o tamanho da célula. A hemoglobina corpuscular média, que é a quantidade de hemoglobina presente numa célula. E a concentração de hemoglobina corpuscular média, que é a concentração de hemoglobina total. Com o plasma foram feitas algumas análises metabólicas, iônicas e hormonal. As análises que a glicose, a proteína total, glicerídeos, na verdade é triglicerídeos, colesterol, eles foram feitos com a utilização de kit enzimático colorimétrico. O sódio, potássio e o cálcio, eles ainda não foram feitos, mas vai ser feito por fotometria de chama. O cloreto também foi utilizado, kit enzimático colorimétrico, e o cortisol ainda não foi avaliado. A CL50 ela será calculada por meio da equação probiótica análise, tá? Está sendo citado aqui embaixo. E os demais dados das salinidades ali para a coleta de sangue foram testados quanto à sua normalidade e homocidade pelo teste de Shapiro-Wilk e o teste Levene, tá? Os dados que foram considerados paramétricos, então que eles passaram nessas premissas, são os hematológicos, os bioquímicos e o cloreto. Os íons, no caso sódio, potássio e cálcio, eles ainda não foram analisados, mas se forem paramétricos, será feita a nova One-Way, assim como o cortisol. A diferença desses testes aqui citados, foi utilizado o ficha LSD. E se esses forem paramétricos, vão tentar ser utilizado o Tucker, a 5% de significância. Os que não passaram nessas premissas, será utilizado o teste de Kruskal-Wallis, que no caso foi a glicose, o HCM, e da mesma forma que eu citei para os íons e para o cortisol, se não forem paramétricos, será utilizado esse teste. A diferença é pelo ficha LSD, a 5% de probabilidade. Tá. Esses são os parâmetros físicos e químicos da água para cada experimento, tudo bem? Tanto o oxigênio quanto o pH e a temperatura estão de acordo com os esperados para a espécie. A condutividade e a salinidade, a condutividade se mostra crescente, assim como a salinidade, porque foi inserida no meio. Com isso, há aumento da condutividade. O que aconteceu? Primeiramente, a CL50 não foi fechada, tá? Ela vai ser necessário refazer. Porque o tratamento de 15 gramas de sal por litro acabou ocorrendo uma mortalidade total ali dos peixes em menos de 6 horas. Só que em 14 gramas de sal por litro não houve mortalidade. Então, tanto a CL50, que é ali onde eu vejo, onde é a concentração letal da metade da minha população, quanto a concentração letal estão juntas, estão bem próximas, então fica difícil quantificar. Então, o limite de resistência está entre 14,35 e 15,13 gramas por litro.
O que pode ter explicado essa mortalidade são distúrbios osmorregulatórios. Por quê? Porque eu tinha comentado que o animal ele perde normalmente a quantidade, perde íons e ganha água. Quando você aumenta muito a quantidade de íons fora, o animal acaba ganhando mais íons e perdendo água. Então ele desidrata. E a gente começa a conseguir observar esses resultados, principalmente por conta dos parâmetros hematológicos. Primeiramente, não houve diferença significativa no RBC, tá? Então a quantidade de eritrócitos foi praticamente a mesma. A hemoglobina, ela reduziu aqui no tratamento 10 e 14. O hematócrito, quantidade de hematócrito, a porcentagem, ela aumentou no tratamento 6 e reduziu no tratamento 14. Ficou bem abaixo do controle. O volume da célula aumentou no tratamento 6, mas depois normalizou. Bem, não houve diferença no HCM, que é na quantidade de hemoglobina na célula. E a concentração de hemoglobina corpuscular média ocorreu redução aqui nos tratamentos com a salinidade. Primeiramente, o tratamento 0 ele mostrou similar ao encontrado para essa espécie. E no tratamento 6, nós tivemos um maior valor de hematócrito e do VCM, e uma menor quantidade de CHCM. O que pode ter explicado isso? Com o aumento da pressão osmótica, aumento da quantidade de sais na água e no plasma, o peixe ele tende a perder água. E o primeiro canto, um dos primeiros cantos que sai água, da onde tem mais água, é no músculo do animal. Com o aumento da quantidade de água ali no interior do animal, a célula ela tende a ganhar volume, tudo bem? Ela tende a ganhar volume. Por isso que o hematócrito e o volume da célula aumentaram. Pode ser observado isso também pela redução do CHCM. Tá? Então, se eu tenho um sangue diluído ali dentro, eu tenho maior quantidade de água que corroborou com isso aqui. E tanto no tratamento 10 quanto no 14, o que ocorreu? Redução da hemoglobina, redução do CHCM e redução do hematócrito, tá? Isso aqui são sinais clínicos não, sinais de anemia aqui no animal. E tudo isso tende a corroborar ali com a quantidade de água presente no animal. Por quê? O volume do animal, o volume da célula, ele tornou-se parecido com o inicial, só que essa redução do hematócrito, ela não foi caracterizada, digamos que pela perda de água do hematócrito, das células, e sim com a produção de novas células novas que tenham menor tamanho, com isso menor quantidade de hemoglobina corpuscular média, menor quantidade ali, e com isso nós temos a redução do hematócrito. O hematócrito, uma célula menor quantidade de CHCM, tá? Além disso, o que aconteceu aqui, tanto no tratamento 10 quanto no 14? Nós temos um aumento nos níveis de cloreto. Tá? O cloreto, que em maior quantidade, ele pode ser considerado até tóxico. E isso se torna perigoso para o animal. Sendo que, o que o animal tenta fazer, digamos que para tentar se defender? É uma reação fisiológica do animal. Aqui vocês têm uma imunohistoquímica das brânquias do matrinchã. Isso aqui é um corte sagital, um corte, no caso, na vertical, que mostra tanto as lamelas branquiais como o espaço interlamelar. Esses pontinhos escuros aqui são as células cloreto. Dentro dessas células cloreto
ficam aqueles trocadores iônicos que eu citei, tá? Então, na foto A, eu tenho 0, 2 e 4 gramas de sal por litro. Esse trabalho aqui, ele é um trabalho nosso do mestrado que traz justamente essa informação e o que pode ter acontecido ali com o animal. Quando eu tenho um aumento da salinidade na água, essas células que estavam nas lamelas, elas tendem a morrer, ocorre apoptose, essa morte programada, e ocorre uma redistribuição das células cloretos. O que ocorre? Elas acabam vindo para os espaços interlamelares, então elas não precisam de uma área de superfície maior para captar maior quantidade de íons, precisam de uma parede espessa, pequena, tá? E corroborando com os resultados que eu falei a seguir sobre a produção de células novas, o que nós podemos observar aqui? Glicose não houve diferença significativa. A glicose, ela pode não ter sido utilizada como um substrato energético, tá? Eu tenho um aumento do triglicerídeos em um maior valor de triglicerídeos aqui no T14. Os maiores valores aqui de colesterol está em T6 e T10. Aqui já ocorre um menor valor. E proteínas totais, eu tenho aqui um menor valor no tratamento 14. Normalmente, o que se é esperado? Aumento da salinidade. A um nível de estresse, eu tenho um aumento de glicose, tá? Só que não foi observado isso nesse trabalho. Então, essa demanda energética, ela foi retirada, literalmente, do triglicerídeo. E o aumento do colesterol ali no tratamento 6, maiores valores de colesterol no tratamento 6 e tratamento 10, ele colabora com a síntese da produção de hormônios esteroides, a produção de hormônios esteroides, no caso o cortisol. E o cortisol, junto com a lipase, ele ajuda a quebra de triglicerídeos, disponibilizando assim a maior quantidade de ácidos graxos, que são utilizados como energia para o animal. Além disso, o colesterol ele é utilizado como a síntese ali na parte da estrutura. Então, nós tivemos produção de células, de eritrócitos, que foi necessário ali no momento que ocorreu a diluição, então eu precisava de maior quantidade de células. Essas células não foram quantificadas ali no RBC por conta do aumento do líquido, então ela diluiu, tá? E isso tudo também foi explicado pela redução de proteínas ali no tratamento 14, de valores de proteína no tratamento 14, porque eu preciso de proteínas para carrear tanto cortisol quanto o carreamento de eritrócitos, de tudo isso, tá? Só que isso torna necessário eu ser analisado o cortisol. Como conclusão, que a partir de 6 gramas de sal por litro pode ter atuado como agente estressor para a espécie-alvo desse estudo. Com isso, valores inferiores de salinidade será utilizado no segundo experimento, sendo mais indicado 2 gramas de sal por litro, já que fizemos um experimento anterior a esse, que mostrou que 2 gramas de sal por litro não mostrou diferença nos parâmetros hematológicos e nem nos trocadores iônicos, tá? O segundo experimento que iremos fazer é o sal como estimulador da reprodução e redutor do estresse em adultos de Matrincham. Nesse experimento será utilizado 200 reprodutores com 2 anos de idade, tá? Com peso médio de 1,5 kg. Em viveiros escavados será separado 50 animais em 4 viveiros, tá? Esses animais, para alimentação de manutenção, ali para se recuperar depois do período reprodutivo, será ofertado ração de 40% de proteína bruta, sendo 1% da biomassa do animal, entre os meses de fevereiro a abril.
No período de reprodução, que é de maio a janeiro, será também ofertado ração de 40% de proteína bruta a 3% de biomassa. Entendeu? Para selecionar machos e fêmeas, os machos, com leve toque no abdômen dele, ele dá para ver a presença de sêmen, ele acaba espermeando. Para as fêmeas, aqui você tem um exemplar de uma fêmea, você vê o ventre abaulado dela, ela tem a sua papila urogenital avermelhada, e também dá para observar por conta de canulação. Se for necessário, dá para se canular e ver se existe a presença do óvulo. Para esse experimento, será selecionado primeiro o grupo basal, que será necessário 8 animais por viveiro, sendo 4 machos e 4 fêmeas, tá? Esses animais, eles serão encaminhados ao laboratório de reprodução, anestesiados, e para eles só necessitará a coleta sanguínea. Logo após, iremos selecionar o grupo de animais para o experimento contínuo. Esse grupo de animais ele será dividido nessas 2 caixas. Cada caixa é um tratamento. O tratamento controle e o tratamento teste. Será 4 animais em cada caixa, sendo 2 machos e 2 fêmeas. O controle, 0 gramas de sal, e o teste, 2 gramas de sal. Assim que chegar, será feita a indução hormonal, e após 11 horas, que é 6 horas, é a diferença da primeira para a segunda dose de hormônios, no caso 0,5 miligrama por quilograma de hipófise, a gente aplica na primeira dose, e na segunda dose, 6 miligramas, que é ajustado de romagose, tá? E a extrusão, ela ocorre normalmente 5 horas depois, que é contado ali a hora grau, que é o acumulativo da temperatura pelas horas seguintes após a aplicação da segunda dose. Tá? Após a extrusão, será feita a coleta sanguínea. Então, a coleta sanguínea ela será feita no basal, pós-extrusão, que é o intermediário ali, e 12 horas após a extrusão. Também para ver o efeito do sal digamos que recuperando o animal, tá? O nível de estresse, tudo. Comparação vai ser entre os tratamentos, tá? E no decorrer do tempo. Entre os tratamentos será após a extrusão e na extrusão, porque ali você tem o tratamento. E no decorrer do tempo, será entre eles. Além disso, será feito o registro do comportamento reprodutivo, com a utilização aqui de câmeras subaquáticas. Esse registro será feito durante as 11 horas para a elaboração de um etograma. Um etograma nada mais é do que um conjunto de unidades comportamentais que são utilizadas ali para avaliar o comportamento do animal. Será avaliado também a latência, que é o tempo que demora para o animal exibir o seu primeiro comportamento, e a frequência das interações, que é a quantidade de vezes que o animal vai mostrar essas interações. E o total de interações, que é a soma de todas essas interações. Será feito também com o sangue coletado as análises hematológicas, metabólicas, hormonais e neurohormonais. As hematológicas são aquelas citadas no primeiro experimento, que é a RBC, hematócrito, hemoglobina, VCM, HCM, CHCM, a glicose por kit enzimático colorimétrico, o cortisol pelo método imunoenzimático ELISA e a arginina vasotocina pela HPLC, que é cromatografia líquida de alta eficiência. Após a extrusão, os animais, os ovos, eles passarão pelo período de hidratação, lá em torno de 10 a 15 minutos. Assim que eles hidratarem, aumentarem seus volumes, serão levados a uma incubadora com 1 grama de ovo por litro. Será feita a taxa de fertilização, que será após 6 horas desde o período de hidratação, e a taxa de eclosão, que será após 10 horas o período de hidratação. O que é cada taxa? A taxa de fertilização, ela nada mais é do que a diferença entre
os ovos viáveis, que são esses ovos que dá para ver o núcleo, tá? E os ovos inviáveis, que são os ovos gorados. Então, você tem aqui uma taxa em porcentagem da quantidade de ovos viáveis. E a taxa de eclosão, ela é considerada os ovos viáveis pelos ovos mortos. Quais são os ovos mortos? São os ovos que não apresentaram mais desenvolvimento, e os ovos viáveis já tem a presença de cauda, já tem a presença do embrião formado, tá? E às vezes já está até se mexendo. Para esse experimento será testado tanto a normalidade e a velocidade do conjunto de dados pelo teste de Shapiro-Wilk-Levene, comparando ali os dois tratamentos, o controle e o teste, e também o tempo, tá? As 3 coletas. Se forem paramétricos, será utilizada a nova two-way por conta dos 2 fatores, o tratamento e o tempo. A diferença será avaliada pelo teste de Tucker, tá? Os não paramétricos será utilizado o Mann-Whitney para tratamentos, já como são 2, e a nova de Friedman no decorrer do tempo. A diferença será utilizado o Fischer-SD. De todos esses, cortisol, AVT, glicose plasmática, índice hematológicos, comportamento reprodutivo e taxa de fertilização e eclosão. Esse trabalho está de acordo com os princípios éticos de experimentação animal, adotada pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSEA, e foi aprovado pela Comissão de Ética do Uso de Animais, o CEUA, da Universidade Federal do Amazonas. Está sob esse protocolo. Esse é o cronograma. Está faltando finalizar uma disciplina, que é a disciplina de estágio de docência 2, porque aconteceu justamente no período de reprodução. Já foi feito o primeiro experimento, só que vai ser refeito para conseguir justamente o dado, mas só que o intuito do primeiro experimento, ele era o quê? Nós termos a salinidade, e nós conseguimos. Então, o material biológico ele já foi analisado, plano de qualificação. Fizemos o segundo experimento, no começo do segundo experimento, 5 reproduções, nós já temos filmagens, que já poderá ser utilizado ali para para elaborar o etograma para a espécie, coisa que não existe. E é isso, tá? Tenho como agradecimento, agradecer a FAPEAM pela bolsa, ao CNPq por conta CNPq e FAPEAM por conta do recurso disponibilizado para a elaboração desse projeto, ao PPG-CARP, programa, ao nosso laboratório, também a Fazenda Experimental da UFAM, que se não fosse ela, nós não teríamos conseguido essa gama de experimentos. Agradecer também a minha esposa, que está sempre comigo e auxiliando nesses momentos, tá? Cuidando da nossa filhota. Aos meus irmãos Felipe e Caroline, o Felipe ali de frente sempre. Caroline dessa vez não pôde ir para a fazenda, mas está sempre auxiliando no que a gente está precisando. E aos meus orientadores, professor doutor Wallace e a professora Thais Bilal. E aos restantes, John Maxwell, Lara, todos esses que estão envolvidos. Tá bom? Muito obrigado.